eu separei algumas perguntas, principais dúvidas que eu recebo de vocês aqui sobre a portaria 344, tá? Eu vejo que vocês têm muitas dúvidas sobre isso. E não é só isso. Por que que eu escolhi esse assunto em especial hoje? Por quê? Primeiro, porque vocês me pedem, porque vocês têm dúvidas. Segundo, eu vou falar para esse assunto com vocês, porque algum tempo atrás, há mais ou menos uns 2 anos atrás, logo quando eu atuei o meu primeiro emprego como farmacêutica, eu fiz uma pesquisa. Eu estava com essa ideia já de começar a trabalhar com outra coisa, e eu fiz uma pesquisa com alguns gerentes que eu tinha contato. Qual era a maior dificuldade que eles viam entre os farmacêuticos, os profissionais que começavam a atuar dentro da farmácia? E adivinha qual foi o pior, assim, como que eu posso dizer? A pior dificuldade que eles vinham dos farmacêuticos que começavam ali a trabalhar recentemente, principalmente os recém-formados. Dúvidas sobre portaria 344, sobre a RDC 20 de 2011. Principalmente a portaria 344. A maioria dos gerentes que eu conversei isso que eles me passaram. A principal dificuldade que eles viam era essa. Terceiro ponto, por que que eu escolhi falar com vocês sobre isso? Porque eu, Daiane, tive muita dificuldade. Errei muito, porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia interpretar a portaria. E eu sofri demais com isso, demais mesmo. Posso falar pra você firmemente, porque, gente, eu passei cada uma que vocês não queriam estar na minha pele. De pegar a receita errada, de ter que trocar atrás de receita. Ainda, muitas vezes, eu nem pegava a receita errada. Mas por falta de conhecimento do profissional que trabalhava comigo, como, por exemplo, um gerente ou uma farmacêutica que estava ali dentro dessa farmácia trabalhando comigo, ela também não tinha conhecimento suficiente, ela dizia que eu estava errada, quando, na verdade, eu não estava. Só que naquele momento vou até contar uma história aqui pra vocês rapidinho. Quando eu comecei a trabalhar em uma farmácia X, numa cidade Y, não vou falar aqui a cidade, nada, né? Deus me livre. E aí, gente, peguei uma receita, tá? Peguei uma receita de controlado, só que essa receita estava sem carimbo. Naquele momento, eu não me atentei. Por quê? Eu era nova, eu tinha pouca experiência como farmacêutica, eu tinha anos de experiência como atendente. Mas como farmacêutica, eu não tinha. Era o meu primeiro emprego como farmacêutica. E eu sempre estava ali um pouco nervosa. Se chegava uma receita de controlado, eu ficava nervosa. Com medo de dispensar errado, com medo de pegar uma receita errada. Poxa, era o meu primeiro emprego, eu queria dar o meu melhor, eu não queria errar. Ninguém quer errar, né? A gente sempre quer acertar. Enfim, peguei essa receita e eu não vi que essa receita estava sem carimbo. No outro dia, quando a minha farmacêutica que trabalhava ali comigo foi fazer a conferência, foi fazer ali, lançar as receitas no sistema, ela verificou que essa receita estava sem carimbo. E aí, entra aqui na primeira pergunta que eu quero trazer para vocês. Alguém me mandou a seguinte pergunta. Dai, é obrigatório o carimbo do prescritor nas receitas de controle especial? Voltando na história. Ok, ela me chamou e falou, olha, Dai, essa receita tá sem carimbo. Meu Deus, na hora ali eu não sabia nem o que fazer. Falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu vou ter que ir atrás desse médico, vou ter que ir atrás, ligar para eu levar essa receita para ele carimbar, porque senão eu vou ter problema. Tá sem carimbo. Vou ter que ir atrás disso. Gente, me gerou um maior transtorno. O médico era longe, a clínica que esse médico trabalhava era longe. E aí eu tive que ir atrás, tive que levar essa receita, tive que conversar com o médico para ele. Enfim, me gerou um maior transtorno. Perdi tempo, gastei porque era urgente, tinha que ir atrás. Foi um estresse. Ok, consegui resolver, graças a Deus, consegui resolver o problema.
Perfeito, né? Quando a gente consegue resolver, ok. Só que aí, depois de um tempo, minha gente, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade na portaria 344, eu comecei a engolir e estudar. Depois, quando comecei a trabalhar aqui com vocês, a contribuir aqui com vocês, comecei com o meu curso, aí eu fui desenvolvendo ainda mais essa habilidade de interpretar a portaria 344. E aí, então, vem aí a resposta, né, dessa pergunta. É obrigatório o carimbo do prescritor nas receitas de controle especial? Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler, porque eu sempre gosto de trazer o artigo, a portaria, para quando você precisar, se você tá anotando, eu espero que do fundo do meu coração você esteja anotando o que eu tô te dizendo, tá? Porque uma hora dessa você vai precisar e você não vai ter anotado e você vai ficar que nem louco lá na farmácia procurando onde é que tá essa informação. Então, por favor, anote o que eu estou te falando, tá? Inclusive, ontem, uma aluna me procurou, Dai, me ajuda, tô precisando aqui, tem um advogado aqui na farmácia e ele tá exigindo aonde que tá a informação que a gente pode dispensar somente 5 ampolas, onde que tá, cadê, qual que é o artigo, porque eu preciso, né? Olha só, por isso que é importante você saber qual que é o artigo. É claro que não vai decorar, né, gente? Ou ter ali anotadinho, ter fácil acesso para você falar, olha, tá aqui na portaria tal, artigo tal, tá bom? Então anote isso aí. Então vamos lá, portaria 344, artigo 36 e artigo 55. O que traz na portaria nesse artigo? Vamos junto, gente, aprender a interpretar esse artigo. Lá tá no seguinte, lá no adendo, assinatura do prescritor. Quando os dados do profissional estiverem devidamente impressos no campo do emitente, para notificação de receita no campo do emitente, tá, gente? Lá no quadradinho em cima da receitinha azul. Para as receitas de... Não é essa parte aqui eu que tô falando, tá? Não tá lá na portaria, não. Para o de controle especial, tá no artigo 36 e para o de notificação, artigo 55, tá? Então, para receituário de notificação, dados do emitente tem que estar no quadradinho. Para as de controle especial, no cabeçalho, tá? Então, quando os dados do profissional estiverem devidamente impressos no campo do emitente ou no cabeçalho para controle especial, este poderá apenas assinalar. Você escutou? Vou falar bem alto, para você nunca mais esquecer, tá? Este poderá apenas assinalar. Entendeu? Decorou isso aí? Anotou isso aí? E ainda, tá? O parágrafo ainda continua. No caso de o profissional pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar a assinatura com carimbo, constando a inscrição do conselho ou, tá? Tem um ou aqui, manualmente de forma legível. Estão entendendo, gente? Olha o transtorno que eu tive que passar. Meu Deus, quando eu me lembro disso. Tive que mover o mundo atrás daquele médico, quando, na verdade, eu não era necessário. Tá entendendo a importância de você entender isso, de você conhecer? Porque alguém, não é a gente aceitar tudo que falam pra nós. Não tô dizendo pra você, né, sair discordando de todo mundo, não. Mas a gente tem que aprender, quando alguém fala alguma coisa pra nós, muitas vezes, o que a gente faz? A maioria das vezes a gente faz isso. Alguém fala um zum, sabe lá do quê, nem né, de outros assuntos até, você acredita, você abaixa a cabeça e sai até levando essa informação para outras pessoas. Quando, na verdade, a gente nem tem certeza do que tá falando. Isso não é só da portaria, não. É de tudo na vida. A gente sai falando sem ter certeza. Só porque fulano me falou, tá bom, eu aceito. Gente, vamos parar com isso. Vamos pesquisar, vamos atrás de saber, de entender, pra gente ter conhecimento, né? Se nesse momento eu soubesse disso,
Olha quanta coisa eu poderia ter evitado. Mas tudo bem, hoje eu sei. E hoje eu tô aqui contando pra você evitar isso também, pra você evitar esse transtorno na sua vida, tá? Uma coisa tão simples. Então, voltando, entendendo tudo isso, o que precisa? Assinatura, o carimbo é obrigatório? Não. Desde que tenha os dados desse profissional no cabeçalho, quando é uma receita de controle especial ou uma receita comum, né? Ou os dados do emitente no campo do emitente quando for uma receita de notificação, uma receita B, uma receita A. Tem que ter todos os dados do emitente. Agora, se esse receituário for de um profissional que pertence a uma instituição, a um hospital, a uma clínica, o que acontece? Aí tem que ter o carimbo ou manuscrito, tá? Entenderam então essa questão, gente? Porque o que acontece? Se essa receita for de um hospital, imagina quantos prescritores existem num hospital ou numa clínica. Como que a gente vai saber de quem que é aquele receituário? Então tem que ter todos os dados dele ali legível, tem que ter o número do CRO ou do CRM, do CRV, tem que ter os dados desse profissional completos, todos os dados que a legislação pede. Daí, e se vier uma receita impressos, o nome e o conselho, ele só assinar. Se tiver todos os dados que a legislação pede, sim, porque é o que a legislação traz, que precisa estar preenchido no cabeçalho. Tem que ter todos os dados, o endereço, o telefone. Tem algumas vigilâncias que exigem até o telefone. Por exemplo, aqui em Floripa é exigido até o telefone, principalmente na receita A. Então, se tiver tudo completo e tiver assinada, né, gente, que aí já vem a próxima dúvida, é obrigatório constar a assinatura do prescritor nas receitas de controle especial ou receitas de notificação? É obrigatório, sem assinar. É a assinatura que valida esse documento, tá? Não dá para dispensar sem assinatura, ok? De forma alguma. Próxima dúvida. Se eu receber uma notificação de receita que não seja da cor especificada na portaria 344, exemplo, notificação de receita B na cor verde, eu posso aceitar essa receita? Chega para você uma receita de, vamos pensar aqui, de clonazepam. Só que essa receita, esse medicamento está prescrito numa receita verde. E aí, você pode dispensar esse medicamento, farma? A gente pode dispensar ou não? Não podemos dispensar. Não podemos, tá? Porque o que acontece? A portaria, ela traz bem certinho o padrão de cores. Se você for verificar na portaria, nos artigos lá, ela fala bem certinho os dados que tem que ter e ela fala das cores, dos modelos, tá? A única que não fala, que não tem cor específica, é a C1 e a C5, que não é obrigatório ser branca, mas a maioria, todo mundo usa branca. Tem alguns que usam uma receita timbrada, com alguns desenhos, isso vai do profissional da instituição, tá? A C1 e a C5, ela não tem um padrão de cores, mas a lista A, ela fala que tem que ser amarela e a B tem que ser azul. Então, já aconteceu comigo de receber receita verde na farmácia, verdinho, clarinho, não pode. A vigilância aqui, onde eu moro, é bem exigente. Eu não sei onde você mora, como é, mas aqui eles pegam bastante no pé. Então, se você chegar com uma receita verde lá na sua vigilância, pode ser que você tenha problema, né? Ou se o conselho vem aí na tua farmácia fazer uma fiscalização, pode ser que você tenha problema, ok? Então, cuidar essa questão. Próxima dúvida. Gente, essa dúvida aqui é muito comum, tá? Muito comum mesmo. Cirurgião dentista pode prescrever? Muito comum. Porque que acontece? Principalmente com um recém-formado, que não está ainda muito acostumado com isso, com essa rotina de receituários. E aí a gente se pergunta, às vezes recebe lá na farmácia uma receita de algum medicamento e você fica, nossa, será que dentista pode prescrever isso aqui? E agora? Será que pode? Será que não pode, né? Às vezes a gente fica ali naquela duvidazinha. E vou trazer aqui para vocês um parágrafo da lei 5.081
de 24 de agosto de 1966. Coisa chata esse negócio de lei, né, gente? Mas é importante. Então, lá na lei 5.081 de 66, essa lei regula o exercício do profissional da odontologia, tá? O que ela traz? Compete aos cirurgiões dentistas prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externos, indicadas em odontologia. Então, o que traz, né? Que compete ao cirurgião dentista prescrever medicamento que seja indicado para a odontologia. Então, sendo assim, ele pode sim prescrever medicamentos que são indicados para odontologia. Ainda na mesma lei, ela fala: prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Também podem prescrever. Então, sendo assim, o profissional da odontologia, o cirurgião dentista, ele pode sim prescrever medicamentos, né, que tenha indicação na odontologia e inclusive medicamentos controlados. Medicamentos da portaria 344 pode prescrever, tá? Medicamentos da lista C1, da A, da B, pode prescrever, gente. Tá? Ele tem todo esse direito, tá respaldado pela a lei 5.081. Mas talvez você esteja aí se perguntando: Dai, como assim? Qualquer medicamento? Quer dizer que o cirurgião dentista pode prescrever qualquer medicamento, qualquer, da portaria 344? Vamos lá para essa dúvida. Lá no artigo 38 da portaria 344 fala o seguinte: as prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente. De novo fala: quando para uso odontológico ou para uso veterinário, que não é o caso que a gente está falando aqui. O que a gente entende aqui nesse artigo 38? Primeiro, que a vedação é para a prescrição. É para a prescrição. As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos podem ser feitas para a prescrição. Sendo assim, se o dentista ou o veterinário, ele prescrever um medicamento que tenha indicação na odontologia ou para uso veterinário, mas ele não fizer uso odontológico, de quem vai ser a responsabilidade? Se esse prescritor prescrever algum medicamento que tenha indicação, mas não fizer uso, de quem vai ser a responsabilidade? Do prescritor. A responsabilidade é dele. É ele que está prescrevendo. Aí você vai me perguntar, né? Mas Dai, como assim? E a minha responsabilidade como farmacêutico em dispensar esse medicamento? Eu não tenho responsabilidade nenhuma? Quer dizer que agora a responsabilidade é do prescritor e eu não tenho responsabilidade? Não, gente. Vamos lá, vamos entender mais um pouco sobre isso. No nosso Código de Ética, a Resolução 357, o artigo 21, o que ele fala? O farmacêutico ele é responsável pela avaliação farmacêutica do receituário e somente será aviada e dispensada a receita que tiver os dados necessários, tá? Tem que ter todos os dados. Quem também é responsável pela dispensação, quem vai analisar, o farmacêutico ele deve analisar as prescrições antes de dispensar. Esse é o nosso dever. E se em algum momento a gente ficar com alguma dúvida sobre se você vai dispensar ou não, que a gente tem todo o direito de você entrar em contato com esse médico prescritor e para tirar alguma dúvida. Será que realmente esse medicamento é para isso? Será que essa dosagem tá correta? Será que essa posologia tá correta? Vamos confirmar? Gente, isso, acho que se eu não me engano, é ainda na Resolução 357, no artigo 41, tá? Que é nosso dever fazer isso, entrar em contato com esse prescritor. Aí vamos supor que chega para você uma receita de cirurgião dentista na farmácia, só que essa receita é de um B2 ou de uma lista, da lista A, vamos supor que seja o Ritalina. E aí, Dai, você disse que pode ser qualquer medicamento controlado, B2 e Ritalina pode?
Ou ainda, medicamento que não for da portaria 344, um medicamento para hipertensão, talvez, faz sentido? Faz sentido um dentista prescrever B2 ou Ritalina? Se você ficar na dúvida, farma, entre em contato com a sua vigilância, entre em contato com esse prescritor, porque o que acontece? Como que esse médico, esse cirurgião dentista, tem receituário de B2? Para começar, como que ele tem? Porque quem libera esse tipo de receituário é a vigilância. Como que ele tem esse tipo de receita? Ou a receita A? Será que essa receita não é falsa, então? Porque será que a vigilância iria liberar para ele um talonário de receituário B2 ou de receita A? Né? Eu acredito que não faz sentido, ó. A Tá falou, não faz sentido. Então, por isso, farma, a gente tem que estar atento, cada caso um caso, analisar a receita. Agora, por exemplo, ok, Dai, aconteceu isso comigo, por exemplo, todo mês eu recebo uma receita do dentista X de um medicamento que tem uso odontológico, mas todo mês, aí talvez você pode tomar uma conduta, entrar em contato com o seu conselho, entrar em contato com o CRO, porque aí o CRO vai investigar e vai tomar as providências cabíveis. A mesma coisa se você receber B2 ou A por um dentista. O que você vai fazer? Primeiro, tira uma cópia dessa receita e entrega, leva para sua vigilância, tá? Leva para sua vigilância sanitária. Segundo, entre em contato com o CRO e com o CRF, para eles investigarem o que está acontecendo. Porque, claro, a responsabilidade da prescrição é do dentista, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Se é algo que está acontecendo fora do comum, vamos fazer a diferença, vamos ver o que está acontecendo, vamos respeitar o nosso código de ética, cada um fazendo o que tem que ser feito. Se você vê que está acontecendo alguma coisa, né, é interessante, ou um dentista prescrever B2, enfim. Analisa isso e veja a necessidade de você entrar em contato com a vigilância, com o CRO, com o CRF. Analise isso, tá? Se acontecer de você receber uma receita falsa, esse é o procedimento, tá? Você precisa registrar um BO e você precisa entrar em contato com a sua vigilância, com o CRM, com o CRO, se for o caso, e com o CRF, tá? Para eles tomarem as providências. Esse também é o passo que você tem que tomar aí, tá? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você tem mais dúvidas sobre portaria 344, gente, eu tenho um e-book maravilhoso, resumido, todo resumido para você, tá bom? Beijos, galera, até mais!